Olá, hoje fazemos memória de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Acompanharemos o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23, do versículo 23 ao 26. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas, por dentro, estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São João Crisóstomo escreveu: o Senhor havia dito que eles amarravam os fardos mais pesados e os impunham aos outros, fugindo até mesmo de tocá-los. E agora mostra, novamente, que aqueles que são diligentes nas pequenas coisas desprezam as grandes, e por isso diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Que dizimais? Observem que ao falar dos dízimos o Salvador disse com muita propriedade: convinha fazer isto, e não omitir o outro. O dízimo é uma espécie de esmola. Como se pode dizer que a esmola prejudica? Porém, ele não disse isso, induzindo a observância legal. Aqui, quando trata de limpeza ou impureza, não acrescenta isso, mas antes expressa a necessidade da limpeza externa acompanhar a limpeza interna, o que equivale a ter um corpo limpo, como demonstram o copo e o prato, mas deve estar ligado ao interior, que é a alma. São Jerônimo escreveu: os fariseus, pois, visto que o Senhor ordenara que fossem oferecidos no templo os dízimos de todas as coisas, para alimento dos sacerdotes e dos levitas, cuja parte é do Senhor, e para que pudéssemos dispensar interpretações espirituais. Eles apenas viram para isso, eles carregaram o que foi ordenado, desconsiderando o que era maior. Daí segue: e você deixou as coisas que são mais importantes, etc. Com estas palavras censura a ganância daqueles, porque exigiam com o maior interesse os décimos, mesmo dos vegetais mais humildes, sem se preocuparem em discutir os assuntos, em ter caridade com os pobres, e fé em Deus, tudo o que é da maior importância. Acredito que o camelo deve ser entendido como os grandes preceitos: justiça, caridade e fé. Para os mosquitos, os décimos da boa erva, endro, cominho e outros vegetais desprezíveis. Engolimos e desprezamos estes grandes preceitos de Deus, e sob o pretexto da religião, demonstramos grande zelo pelas pequenas coisas que nos trazem alguma utilidade. Embora com palavras diferentes e no mesmo sentido, Salvador repreende os fariseus porque eles enganaram e mentiram, e porque manifestaram exteriormente uma coisa aos homens e agiram de maneira diferente em seus lares. Por isso diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Ele não diz isso porque havia superstição em sua xícara ou prato, mas porque manifestaram externamente aos homens uma certa santidade, que é revelada pelo que ele acrescenta quando diz: e por dentro vocês estão cheios de pilhagem e sujeira. Santo Hilário escreveu: como a dizimação dos vegetais tem menos importância que os serviços de caridade, o Senhor os destaca dizendo: guias cegos, coais o mosquito. Ele também os repreende, porque, tendo certa ostentação de afetação inútil, abandonam o ministério das coisas mais úteis. O uso do copo é interno,
que se estiver sujo por dentro, de nada servirá se estiver limpo por fora. Portanto, a primeira coisa a cuidar é o brilho da consciência interior, pois as coisas que afetam o corpo são limpas externamente. E por isso acrescenta, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!